Caros filhos, hoje celebramos esta festa, a festa de São Tiago Maior. São Tiago tem este grande título, dado pelo Senhor, Tiago Maior, mas também outros, diante da sua vida, era apóstolo e também patrono da Espanha, diante da proteção que a estas terras a Ibéria o dera, e por isso é invocado por Tiago Mata-Mouros. Mas às vezes a gente fica muito na superfície. Às vezes a gente celebra um santo, mas não sabe o que está celebrando. O que é celebrar um santo? O que é celebrar o patrono de uma capela, o patrono de uma paróquia? O que é celebrar um santo a qual a igreja propõe e coloca diante de nós? Ter uma missa? Ter uma festa? Ter um ato comemorativo qualquer? Não. Celebrar um santo é saber parar e olhar para ele, olhar para aquele a quem a igreja então reconhece, ver as suas virtudes, ver aquilo que Deus operou nele e saber imitá-lo. Por que as paróquias têm o patrocínio de um santo? Ou um título da Virgem Maria, ou um título atribuído a Nosso Senhor? Porque tantas pessoas acorrem a este lugar? Se for meramente para uma festa, um ato comemorativo, uma coisa externa, não vale a pena. Se for porque tem que angariar fundos para a obra, para isso e para aquilo, não vale a pena. Porque não se tem o real sentido. Um santo é aquele a quem, em primeiro lugar, soube ouvir a Deus e corresponder à sua vontade. Soube colocar a sua vida à disposição do Senhor para servir em sua obra. Soube se deixar guiar pelo Espírito Santo e ir aonde o Senhor quer, para anunciar a verdade. Celebrar um santo é olhar em primeiro lugar para nós e ter vergonha. Ter vergonha porque eu não tenho correspondido. E ao mesmo tempo, cair em si. E falar, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que mudar o modo como eu estou agindo. Eu tenho que mudar a minha vida. Porque senão não tem sentido. Uma pessoa que diz, eu sou devoto de São Fulano de Tal, mas na sua vida não se vê nada das atitudes daquele santo, você não é devoto. Você não busca imitar. Ser devoto é isso. Ter esta devoção é isso. É imitar a Cristo naquele santo. Mas imitar o santo. Devemos ser devotos de São Tiago e imitar São Tiago, não Tiago. Mas é necessário conhecer a vida de Tiago para saber quem é São Tiago. Quem é Tiago? Apóstolo. Era um pescador. Seus pais, Salomé e Zebedeu. Assim está inclusive escrito no seu túmulo.
era pescador, seu pai era sócio de São Pedro, tinha uma renda razoável, apesar do lugar onde viviam ser desprezado, porque a Galileia era um qualquer coisa, mas viviam numa cidade importante. Cafarnaum tinha muito movimento, e ali vemos essa importância. Era alguém que tinha suas aspirações, como todo judeu. Era alguém imbuído de uma religiosidade, que talvez tivesse planos para o seu matrimônio, que tinha influência do seu irmão, que era discípulo de João Batista. Mas teve um momento onde o Senhor chegou e chamou ele, onde ele se deparou com Deus, que o chamava para largar as redes, para deixar a sua casa, para deixar os seus planos e fazer algo. Como ele começou a seguir a Deus? Sendo Tiago. Sendo Tiago diante das suas imperfeições, uma pessoa bem esquentada. Quando alguém ia contra o Senhor, mandava descer fogo. Imagina o Senhor rindo da cara dele. Mas vemos uma pessoa que tinha este ardor por defender, mas ao mesmo tempo alguém que era inconstante, também tinha medo, também fugiu diante da perseguição ao ver nosso Senhor ser preso no Getsemane. Vemos São Tiago como alguém que tinha anseios, ambições, queria ser grande, era imbuído de uma ideia distorcida de Deus. Era um Deus libertador político, queria reinos aqui na terra. Eu quero sentar à direita, quero aparecer, Mas nosso Senhor coloca algo mais. Não é para aparecer. Foi alguém que teve que passar por um processo de mudança. E qual a mudança árdua que ele passou? Além de ouvir, além de guardar, além de estar dentro de um círculo próximo porque era discípulo, então já seguia o mestre, por ter sido escolhido apóstolo, mais próximo ainda de ser um dos três que estava sempre junto com o Senhor. Quando o Senhor vai até a casa de Jairo, ele está junto com seu irmão João e Pedro. Quando nosso Senhor sobe ao Monte Tabor, está ele junto com seu irmão João e São Pedro. Está próximo. Só que a sua mudança não se dá no caminho. Tem um processo, mas se dá num ponto auge, que é em fazer a experiência da Páscoa. É uma transformação pascal. Ver aquele a quem seguia, ver o Senhor em quem confiava, ver aquele por quem tinha deixado tudo, entregar a sua vida. E apesar da tristeza diante da sua morte, a alegria, a exultação e o resplandecer da fé diante da ressurreição, a qual vira,
Ali começa um processo de mudança que tem seu cume, seu terminar, diante da experiência da unidade na igreja. Após a ascensão do Senhor aos céus, então, ali tem a experiência de ficar em oração, porque ainda tinha medo, ainda precisava ser finalizado, até Pentecostes, aonde vem o Espírito Santo e começa a conduzi-lo. E o que vemos? Essa experiência a qual vemos na segunda leitura de hoje. Vemos eles saírem, anunciarem, e assim foi. Nosso Senhor, por volta do ano 33, então entrega a sua vida, tem seu mistério pascal, ascende aos céus. Os primeiros anos que os cercam, eles estão ali anunciando, mas depois partem em missão diante daquilo que o Senhor lhes confiara. E qual é a missão de São Tiago? Ele vai, atravessa toda uma região e chega à Ibéria. Ali é o local onde ele vai anunciar. Ali é o local destinado para ele em sua missão, converter aqueles que eram judeus e estavam dispersos, converter aqueles romanos daquela longevidade do império. Quando chega a hoje a atual região de Saragoça, antes do ano 44, tem então a aparição da Virgem Maria. Ela ainda não tinha sido assunta aos céus, mas assim aparece para pedir: olha, aqui tem que ser criada uma comunidade para que possa ser expresso aquilo que Deus quer. Aparece sobre um pilar e mostra a ele o que deveria fazer. Mas ao mesmo tempo tem também um chamado: constitui e retorna, pois tem que estar comigo. Ele retorna pouco antes do ano 44, e ali se reúnem os apóstolos, e a Virgem Santíssima se despede daqueles seus filhos, e é levada em corpo e alma aos céus. A expressão mais própria de como os apóstolos tratavam a Virgem Santíssima é dada quando chega a São Tomé. Porque quando Tomé chega atrasado, o pessoal gosta de zoar São Tomé, mas fazer o quê? Dirige-se ele a Pedro, dizendo: Pedro, não podes negar-me, que possa eu despedir-me da minha mãe. A mãe da igreja, a mãe de Cristo, a mãe da cabeça, a mãe do corpo, a mãe de Deus e nossa. Assim tratavam os apóstolos, nossa mãe. Mas Tiago permanece ali há algum tempo, e no ano 44 é preso por Herodes e martirizado. O primeiro dos apóstolos a beber do cálice do Senhor. Aquilo que o Senhor apresenta hoje no Evangelho, diante da sua ambição, diante do seu querer, São Tiago concretiza: bebe do cálice, entrega a sua vida em testemunho.
Mas sua missão não termina. Aquilo que começa a partir do século III, 200 e poucos anos após o seu martírio, a insurreição dos maometanos atinge, próximo ao ano 500, o seu ápice, e eles começam a invadir a região da Ibéria. Diante de uma aparição da Virgem Santíssima no norte da Espanha, quando eles, próximos já à França, chegam, começa então a batalha de retomada. Os reis daquela região, que eram vários, começam então a lutar para retomar. Então, diante de uma necessidade, em uma cidade específica onde se necessita, ali já encurralados, tem-se então uma aparição. Um cavaleiro, montado em cavalo branco, com os sinais da concha e a cruz, os símbolos de Santiago. Ali está guerreando contra os mouros, expulsando, retomando, o que dá força aos exércitos. E ali começa a grande retomada. Santiago mata mouros. Diante desta certeza, anos mais tarde, porque isso acontece em meio ao século IX, no século XII, aos seus inícios, em meio à Espanha, tem-se então, diante de um monte, a descoberta de um túmulo. Os restos de Santiago, que jamais tinham sido encontrados na Terra Santa, ali são encontrados, sob a inscrição: Jacobus, filho de Salomé e Zacarias. Ali está os gestos mortais de Santiago, a qual se deve o seu patrocínio. Em meio àquele local, começa a ser erigida então uma basílica dedicada a ele. O nome do local, por ter sido guiado por uma estrela em meio a um sonho, é chamado de Campo da Estrela. Campus Stella. Se a gente falar muito rápido, conseguimos entender aonde está. Santiago de Compostela, um dos maiores destinos de peregrinação. Ali está sua basílica. Anos mais tarde, quando a região de Portugal estava na sua finalização da expulsão, na Batalha de Euriques, Dom Afonso também atribui a seu patrocínio a vitória a que o consegue. E vemos aquilo que ele nos ensina. O que Santiago nos ensina hoje? Em primeiro lugar, o amor à Virgem Santíssima. O vê-la como mãe. O desejo de levar a este conhecimento que somos membros da Igreja, membros de Cristo, partícipes do seu corpo, e por isso a temos por mãe. Depois, que devemos aprender a saber quem nós somos. O Senhor nos chamou a segui-lo diante dos nossos defeitos,
diante das nossas misérias, diante da nossa lentidão, mas para segui-lo de fato, é preciso que eu me encontre com Ele e me deixe ser conduzido e mudado. Que eu permita que o Senhor em mim haja para que eu me converta. Porque senão, eu não vou ser um apóstolo. Eu não vou ter o que anunciar. Porque eu não vou ser testemunha do que Deus fez em mim. Eu não vou saber a verdade. Eu vou ter meras páginas, mas o testemunho se dá com a vida. A vida que é entregue. E por fim, o que São Tiago tem a nos mostrar é que não vale a pena querer estar à frente. Não vale a pena querer mostrar-se. Nosso Senhor mesmo apresenta hoje no Evangelho, quando a gente quer se mostrar, quando queremos aparecer, o que conseguimos? Nada. Mas quando somos chamados a ali estar e correspondemos, então temos a graça para corresponder ao que Ele nos chama. É preciso aprender a beber do cálice do Senhor por inteiro, a corresponder àquilo que Ele nos chama, não no mostrismo para os outros, não numa vaidade, mas ser quem Deus quer que eu seja, estar aonde quer o Senhor que eu esteja, fazer o que o Senhor me chama. É assim que eu vou testemunhar, é assim que eu vou anunciar. Seja na Ibéria, seja na Terra Santa, seja em São Pedro da Aldeia, aonde quer que o Senhor me chame, quando eu sei corresponder, sei ver quem eu sou, mas me deixo ser conduzido pelo Senhor, eu mudo e testemunho, sabendo que eu sou um instrumento de Deus, e é Ele quem em mim faz a sua obra. Hoje olhamos para São Tiago, devemos aprender com ele, a nos deixar conduzir pelo Senhor, para testemunhar e beber do cálice que o Senhor nos dará por inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.